Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à roda de conversa que dá início ao primeiro Fórum São Daniel, em comemoração aos 60 anos de resistência da Igreja de São Daniel Profeta na comunidade de Manguinhos. Esse evento está sendo realizado de forma virtual, está promovido pela Comissão de Preservação da Igreja de São Daniel Profeta, com apoio das instituições da Casa de Oswaldo Cruz, da Arquidiocese, da Uniswan e do Docomomo. E a gente, esse ano, completa, então, 60 anos. A igreja é um projeto de Oscar Niemeyer, né, renomado arquiteto, e que ela representa muito para essa comunidade de Manguinhos. É um templo de linhas simples, contemporâneas, mas que resiste na comunidade com todas as suas dificuldades, graças à mobilização da sociedade, dos seus fiéis, né? Além dela representar também o primeiro tombamento de arquitetura moderna do estado do Rio de Janeiro. Esse evento, então, mais uma reforço, realizado de forma virtual, está sendo, então, transmitido inicialmente pelo Facebook e, posteriormente, será disponibilizado pelo YouTube da Igreja de São Daniel Profeta, que está sendo realizado. Aproveitando aqui para falar um pouco da Comissão de Preservação da Igreja de São Daniel Profeta, que tem, então, se mobilizado junto à sociedade civil, aos fiéis e a instituições que têm nos dado, então, grande apoio nessa empreitada. Né? E eu gostaria de destacar mais uma vez as instituições que eu já falei, também agradecer ao INEPAC, né, pela mobilização que tem realizado em prol da Igreja de São Daniel nessa nova tentativa de restauração. Aqui na mesa hoje, então, teremos o Renato Dema Rosa, arquiteto da Casa de Oswaldo Cruz, pesquisador, que teve uma relação muito próxima à igreja no início, né, do século XXI, né, ali por volta das obras do PAC, numa ação do LTM. Então, teve a publicação História de Pessoas e Lugares, que é um livro aí que busca evidenciar um pouco mais da história da comunidade de Manguinhos, e também evidenciar junto a história da Igreja de São Daniel Profeta. Né? Seguido dele, teremos a Daisy Ketzer, que é assessora da Comissão de Preservação da Mitra, e que tem nos apoiado, então, nesse novo momento de mobilização em prol da restauração da Igreja de São Daniel Profeta. Também teremos a Patrícia Oliveira, que é a favelada arquiteta, né, que desde criança tem uma relação muito próxima à Igreja de São Daniel Profeta e que tem muitas influências na sua formação. Então, e ela vai contar um pouco para a gente. Por fim, teremos a Helenice Pessoa, que é uma fiel que está aí há muitos anos já em prol, na luta para a preservação desse patrimônio cultural nesse contexto em que ele se insere. Sem mais delongas, eu gostaria então de convidar o Padre Geraldo, o pároco responsável pela Igreja de São Daniel Profeta, junto à paróquia de Santa Bernadette, para então que ele possa fazer as considerações iniciais, dar a bênção, né, para que a gente possa começar então o evento. Seguido dele, a gente passa então a palavra para o Renato Gama Rosa, para que possa então apresentar um pouco da sua relação com a Igreja de São Daniel Profeta e também falar acerca desse histórico, né? Porque talvez muitos de nós estejamos aqui porque muita gente acaba não conhecendo, sabendo que existe uma igreja dos Oscar Niemeyer, sem ser aquelas grandes obras imponentes, né? Mas uma obra popular que está ali situada no cotidiano, no social, né? Elas estão tendo seu papel no cotidiano e dia a dia das pessoas, que não tem grande visibilidade. Então a gente vai ter um pouco desse conhecimento. E outras pessoas que já conhecem a igreja, frequentam, mas que muitas vezes não sabem todo o histórico
dela. Então, a gente vai ter uma fala inicial agora do padre e já posteriormente seguindo para a fala do Renato. Então, gostaria agora de passar a palavra para o padre Geraldo. Ótimo. Padre. Boa tarde e a bênção de Deus para todos e todas. É uma oportunidade ímpar, né? Essa mesa redonda no contexto do aniversário 60 anos da nossa igreja consagrada a São Daniel Profeta. Eu, no primeiro momento, quero então agora saudar esta mesa, os companheiros e companheiras que, com o seu trabalho, com a sua luta, em especial, quero mencionar o companheiro irmão que começou a sua fala, o Eric, pelo trabalho, pelo envolvimento, pelo engajamento para com a vida, visibilidade e reconstrução da nossa igreja de São Daniel Profeta. Então, agora, nesse dia que marca a inauguração da igreja, eu quero, então, começar essa mesa de uma forma orante, colocando esta mesa redonda, bem como a festividade, a celebração do aniversário de São Daniel Profeta, da Igreja de São Daniel Profeta, no contexto de agradecimento, ação de graça, pelo que começo, então, com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E rezemos como abertura da mesa redonda a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso e Amoroso, por intercessão de São Daniel Profeta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a toda a mesa, aqueles e aquelas que se dispuseram a estar hoje aqui, compartilhando as suas experiências, conhecimentos, vivências em torno da nossa igreja. Um abraço e um beijo no coração. Obrigado, Eric, é especial. Eric. Agora parou aqui, ó. Eric. Oi? Aqui, aqui. Tá travando. Esperar um pouquinho a internet. Tá travando. Pronto. A internet aqui está ruim. Eric, já terminou. Olá. Vocês ouvem? Vamos, então, seguir para o Renato. Ótimo. Então, Renato, agora a palavra é sua, né? Fica à vontade. Olá. Agora. Tá.
Bem, então, boa tarde a todos. Estão me ouvindo, né? Hoje está meio complicado aqui as internets de todos. Mas, boa tarde. É com muita honra e satisfação que eu participo dessa mesa redonda nos tempos de pandemia, que cada um está na sua casa e pena que a gente não pode se encontrar, que é sempre uma ótima ocasião a gente se reunir para conversar sobre a Igreja São Daniel Profeta. O Eric já adiantou algumas coisas em relação a como é que eu comecei a me relacionar com esse objeto, com essa igreja, né? A gente começou uma pesquisa na Fiocruz, que originou o livro História de Pessoas e Lugares, que o Eric já mencionou, e a gente, nesse livro, a gente fez um histórico das comunidades que surgiram no que se chama Complexo de Manguinhos, no bairro de Manguinhos. E a gente se deparou com essa igreja. Para vocês terem uma noção, eu me formei em arquitetura em 87, e até iniciarmos essa pesquisa, eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja de Niemeyer no bairro de Manguinhos. E assim como eu, muitos arquitetos não conhecem ainda esta igreja. Então, uma das preocupações que a gente tem, que eu já até conversei com o Eric sobre isso, é que essa igreja tem que ficar conhecida pelos arquitetos também. Por que eu falo isso? Porque eu, agora, né, desde 2018, eu coordeno o Docomomo, que é o grupo, né, de documentação e conservação do movimento moderno. E mesmo os meus filiados, quer dizer, as pessoas que são filiadas a esse movimento, não conhecem a Igreja São Daniel Profeta. Então, costumam dizer que é uma obra esquecida do Oscar Niemeyer. O próprio Oscar Niemeyer dizia que não era autor dessa igreja. O Niemeyer, mas não se ofendam com isso, porque o Niemeyer já relegou a autoria de diversas obras suas, tá? Inclusive aquelas torres que tem na Barra, Alphaville, ele diz que não é projeto dele, e assim por diante. Ele dizia, né, que muitas obras dele não eram dele. Então, essa igreja está esquecida, e a gente precisa, graças a vocês, né, e a mim também, quer dizer, eu me incluo nesse grupo, a gente está tentando revitalizar e revalorizar essa igreja junto, não só à comunidade, que é muito importante que ela se envolva na preservação, porque se não for a comunidade, eu acho que essa igreja ela não será mantida, então não será preservada, então o esforço da comunidade é muito importante para levar a preservação dessa igreja adiante, mas também envolver a comunidade geral e os institutos de proteção, né? Como o Eric falou, ela está protegida pelo INEPAC, ela foi inaugurada em 60, mas logo em 66, ela foi protegida pelo então Instituto de Patrimônio da Guanabara, que depois virou o que é o INEPAC hoje, que é o Estado do Rio. Eu vou iniciar aqui minha apresentação, espero que dê tudo certo, porque essas coisas a gente nunca sabe, né? Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Então, já estão vendo, não? Sim. Já estão vendo? Eu que não posso mudar. Tá. Sou eu que comando? Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, deixa eu botar aqui na... Tá. Vocês já estão vendo esse primeiro slide, né? Sim. Tá, que bom. Eu vou passar aqui. Bom, então, ela foi projetada, então, por Oscar Niemeyer, a pedido da então primeira-dama do Estado à época, Dona Elba Sete Câmara, em 1960, como parte do conjunto habitacional Parque São José, construído pelas pioneiras sociais para os funcionários do Estado. Nós estamos falando de uma época de construção de uma série de conjuntos habitacionais pela cidade do Rio de Janeiro, uns com caráter mais provisórios, outros com caráter mais permanente. Esse Parque São José, ele foi classificado na época como um parque proletário, mas era de uma estrutura
um tanto quanto efêmera, ou seja, não eram casebres em madeira, né? Depois a gente vai ver fotos desse conjunto, mas a ideia era suprir a comunidade com uma igreja, né? Gerenciada, talvez, ou então como ideia das pioneiras sociais, né? E que a ideia é que a sua estrutura fosse um pouco mais permanente no meio daqueles conjuntos um tanto ou quanto provisórios, tá? Só para relembrar outras igrejas feitas pelo Niemeyer, né? Aqui depois eu descobri uma série de igrejas que ele fez, igrejas ecumênicas, inclusive, para outras religiões, mas eu trouxe aqui apenas essas duas, que são as mais famosas dele, né? Que é São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, e a grande obra dele, né? Que é a Catedral de Brasília, de 58. Então, para vocês verem, essa igreja de São Daniel, ela é um tanto ou quanto simplificada dentro da produção do Niemeyer, por se tratar de uma obra pensada de uma outra forma, uma estrutura mais simples que pudesse estar envolvida ou estar relacionada com aquele tipo de contexto em que ela foi inserida. Mas, para vocês verem a importância dela para aquela comunidade, né, ela já foi tombada logo 6 anos depois. Tá? Sei que deve ter muita gente de fora assistindo essa live. Eu trouxe aqui só para a gente se localizar aqui em Manguinhos, tá? Não sei se vocês veem meu mouse, mas o estado do Rio, nós estamos aqui falando da cidade do Rio de Janeiro, e aqui do lado, esse mapa preto e branco e aqui em cor, o bairro de Manguinhos, né? E aqui uma foto aérea, onde a igreja está aqui localizada, essa construção aqui em círculo. Vocês veem que ela se destaca do conjunto aqui, né, do entorno dela, adotando esse sistema circular, né, que dá todo um destaque a ela nesse meio aqui onde ela está inserida. Bom, então, ela foi construída dentro dessa ideia, né, desses conjuntos habitacionais de estrutura provisória, tá? Foram feitos outros pela cidade do Rio, os mais famosos, Gávea, Caju, Leblon, e lá em Manguinhos, com o nome de Parque São José. Essa daqui é uma foto do próprio acervo do INEPAC, que mostra as construções ao entorno dessa igreja, né, construções em madeira, telhado de barro, né, e esse edifício em concreto, redondo, né, de um pavimento, em que se destaca pela sua forma e pela seu material construtivo, tá? Bom, essas fotos aqui são do acervo do INEPAC, são fotos da época, né? Essa é uma foto da placa, né, de inauguração da igreja, né? E que aqui algumas pessoas que participaram dessa obra, eu estou vendo aqui, inclusive, pessoas do IFAM, tá? Renato Soeiro, Rodrigo Melo Franco de Andrade, arquitetos que atuavam junto ao IFAM na época, Edson Mota, historiador de arquitetura, enfim, seria até interessante a gente pesquisar quem participou dessa inauguração, identificar quem eram essas pessoas, né? Enfim, Silvio de Vasconcelos, também um arquiteto bastante atuante na época, mas enfim. E Juscelino Kubitschek também participou dessa inauguração junto com o governador José Sete Câmara, tá? E aqui uma foto de época mostrando, então, esse sistema construtivo. O Eric também pediu para eu falar um pouco desse sistema construtivo. A gente pode identificar elementos de concreto pré-moldados, né? E que, numa época, estamos falando dos anos 60, uma época em que esse sistema estava em desenvolvimento, mas que vai atingir
ápice assim, na obra do Niemeyer é quando ele trabalha com o projeto dos CIEPs, tá? Então, é interessante o Eric, que está fazendo uma dissertação de mestrado sobre ela, tentar traçar esse paralelo entre essa obra, esse sistema construtivo usado pelo Niemeyer nesta igreja, com o que ele iria aprimorar nas obras, no projeto do CIEP, 2 décadas depois. Tá? Algumas fotos do exterior e do interior, que dão essa dimensão bastante simples do projeto. Um projeto de restauração deve levar em consideração a simplicidade dessa igreja, né, e alguns elementos que a caracterizam que não podem ser substituídos, como, por exemplo, os vitrais. Né? A gente sabe que esses vitrais foram sumindo ao longo dos anos, e que a recuperação desses vitrais em amarelo e vermelho é muito importante para a caracterização e a ambiência original da igreja, assim como o entorno, enfim, os elementos que tinham aqui dentro, né, a via sacra, vou falar sobre ela agora. Pois é, ele procurou adotar, né, o Niemeyer, o mesmo tipo de estrutura e vedação utilizada na Catedral de Brasília. Não com aquela monumentalidade toda, né, mas você vê no croquis que ele tinha ideia de fazer elementos portantes não tão retilíneos, mas lembrando um pouco aquela forma da parte de baixo da igreja, da catedral lá de Brasília, tá? Ele modificou esse projeto e fez uma estrutura mais simples, né? Bom, no interior da igreja, ela foi decorada com a via sacra, pintura, né, do Guignard, Alberto da Veiga Guignard, e uma réplica da estátua do profeta Daniel de Aleijadinho, né, o original de Aleijadinho. Uma réplica ficava lá dentro, assim como a pia batismal também, que é uma pia em pedra-sabão, que também tem a sua importância. Mas esse tombamento, então, foi em 66, né, e é um dos primeiros tombamentos de arquitetura moderna no Rio de Janeiro, quer dizer, então, o Estado Guanabara, com o intuito de preservar a obra de Guignard e também de Niemeyer, tá? Para vocês terem uma ideia da importância da igreja na época, ela fez parte do roteiro turístico da Guanabara. Bom, a inauguração contou com a presença, então, de Juscelino Kubitschek, com honras de Estado. Essas fotos aqui eu fui reunindo ao longo da pesquisa, mas são fotos que me passaram mais recentemente, eu não saberia dizer exatamente de onde é esse acervo, mas vocês conhecem, vocês que são aí que estão nesse projeto de revitalização da igreja, com certeza conhecem essas imagens, tá? Bom, são fotos, então, ainda da inauguração. Sim, tem aqui, tem um blog, fotologterra.com.br, Carioca da Gema, tem aqui essa imagem, por acaso eu encontrei nesse fotolog, eu acho que as outras também, mas enfim, você já tem esse material aí. Mas vocês podem ver que era uma estrutura simples, mas que tinha sua importância e sua visibilidade ali naquela comunidade, né, naquele entorno onde ela foi inserida, tá, com a torre sineira, enfim. Em 66, eu sei que eu tenho apenas 15 minutos, eu vou ter que concluir aqui, mas em 66, reportagens de época, talvez por isso tenha ocorrido o tombamento, reportagem de época já indicava o abandono da obra. Umidade e pouco caso com a via sacra de Guignard. Chamava atenção para a questão da via sacra. Não se falava ainda do estado de conservação da igreja. A partir de 67, outras reportagens já indicavam o abandono completo da igreja e seu esquecimento, ou seja, apenas um ano depois do seu tombamento. O Jornal do Brasil, de 23 de março, indicava problemas no madeirame, comido pelos cupins, na via sacra, comida pela maresia, e nas paredes manchadas pela infiltração. Obviamente que ela deve ter tido problemas de filtração desde o início, né? Talvez enfim, alguns problemas coerentes com essa estrutura também de laje, que às vezes, se não for bem feita, ela causa problemas de infiltração.
o globo de 29 de março do ano seguinte dizia ser intransitável o acesso a ela. E aí também a gente tem que considerar, então, a questão da ocupação no entorno dela, né, que a gente sabe que sofreu muitas intervenções, né, ao longo dessas décadas todas. Então, aqui, o início do abandono. Por conta do estado, né, em que se encontrava a Via Sacra, ela foi retirada a despeito de uma exposição para Belo Horizonte e não mais retornou ao local. Em julho de 68, falava-se de se reformar a igreja para que pudesse retornar à Via Sacra. Esse é um ponto muito polêmico, a história dessa Via Sacra. A dona Elba levou essa Via Sacra para a casa dela, né, e parentes da família Sete Câmara ainda deve estar com esses quadros. Uma das tarefas desse grupo é recuperar essa Via Sacra de volta para a igreja, mas obviamente que tem que se fazer um projeto de melhoria para receber essa Via Sacra de volta na igreja, tá? Aqui são fotos mais dos anos 2000, quando a gente justamente começou a fazer essa pesquisa sobre o campo, sobre a formação dessas comunidades. Depois, em 2000, ainda são fotos dessa época, a gente vê aqui o fechamento dos vãos que tinha com os vitrais em Cobogó, né? Talvez também para facilitar a ventilação no interior da igreja, porque a gente sabe que ali essa laje, inclusive, traz muito calor para o interior da igreja, né? Mas, e algumas construções por fora, e a colocação desses latões de lixo, não sei como é que está isso hoje em dia, mas algumas melhorias no entorno também vão ter que ser feitas para valorizar a igreja na sua plenitude, tá? Eu estive em 2007 acompanhando o fotógrafo Leonardo Finotti, que é um arquiteto especializado em arquitetura moderna, tá? Ele é famoso pelas fotos de arquitetura moderna pelo Brasil, e ele fez questão de vir ao Rio de Janeiro em 2007 para fotografar a igreja. Eu estive lá com ele, tá? Eu levei ele lá, e na ocasião dessa foto a igreja estava em branco. Tá? E a gente espera que com esse grupo de agora a gente possa retomar e fazer de fato a restauração dessa igreja. Veja que ela foi vedada ainda por completo, né, em algumas paredes aqui. Enfim, seria bom a gente fazer inclusive uma atualização, né, de imagens sobre essa igreja e estudos bastante complexos para buscar a restauração dessa igreja. Tá? É isso. Estou vendo aqui a Deise. Olá. O Eric está com a transmissão dele muito ruim. Não sei se já passa direto para a Deise. Patrícia, acho que você podia tomar aí a frente da moderação aí do grupo, então. Vamos ouvir, então, a nossa querida Deise, para falar um pouco sobre a participação dela nesse projeto de restauração da Igreja São Daniel. O som falha muito. Perfeito. Vamos, então, dar continuidade. Ele voltou. Não estou ouvindo. Eric, você consegue participar ou quer que a Patrícia faça a moderação? Todos me ouvem? Sim. Então, Sim. Eu gostaria que a Deise pudesse falar, então, um pouquinho até o Eric restabelecer a internet dele. Fala para a gente sobre a sua participação, por favor, Deise, nesse processo de recuperação. Boa tarde, desculpe, esse modelo é novo para mim. Eu estou fazendo reuniões com o Zoom
E esse aqui foi uma novidade. Desculpe o atraso e as confusões aqui. Mas é um prazer estar com vocês. Posso contar um pouco dessa trajetória? Em 2018, o nosso cardeal criou uma comissão de patrimônio histórico e cultural da Arquidiocese para trabalhar dessa forma e tentar ajudar todos os bens tombados que nós temos, né? Nós temos, pertencentes à Arquidiocese, nós temos 56 bens pertencentes à Arquidiocese, e de terceiros, que são as irmandades, as ordens, temos 48 que estão sob esse guarda-chuva na nossa tentativa de cuidar de cada um. E São Daniel foi uma grande surpresa, adorável surpresa, porque encontrei o Padre GG, a comunidade maravilhosa, que é a comunidade que mantém essa igreja, mesmo com todas as dificuldades, e o Eric, que começou esse trabalho, começou a costurar, né, essa grande tentativa, né, de se restaurar a igreja. Imediatamente após a nossa chegada, nós levamos o Geraldo Filizola para fazer uma avaliação, sempre de forma graciosa, né? E uma avaliação estrutural. Ele deu alguns conselhos sobre a forma de se manter até a gente conseguir recursos. E aí houve a pandemia, todos isolados, né? E agora, 2 semanas atrás, o engenheiro Francisco Medeiros está tentando conosco uma forma da gente viabilizar o projeto executivo, né, que já está sendo elaborado pelo Eric e pela universidade, e conseguirmos tentar recursos, né, porque a gente precisa do projeto executivo aprovado não só no INEPAC, porque essa igreja também é tombada pelo IRPH. Na Lei 2.677 de 98, o prefeito Conde tombou os projetos de edificação de autoria de Oscar Niemeyer. São vários deles, e dentre eles a Igreja de São Daniel. Então, o tombamento, existe um tombamento duplo, INEPAC e IRPH. Conseguindo a aprovação do projeto, a gente pode inserir o projeto nas leis de incentivo para conseguir captar parceiros, né? Porque as tentativas sem nós utilizarmos essa ferramenta, né? Essas ferramentas das leis de incentivo, ou a federal, ou a federal, ou municipal, ou o próprio INEPAC, né, que tem a lei do ICMS, e o IRPH no município tem a lei do ISS, que é uma lei ótima para se conseguir recursos, porque todo mundo paga, todas as empresas pagam ISS, né? A lei federal já está condicionada a imposto de renda, mas nada disso é possível sem o projeto aprovado e pelos órgãos, agora não somente um, mas 2, né? Porque tem o tombamento também do IRPH. Então, nesse momento, as nossas tentativas são essas. Não sei o que eu poderia mais falar com vocês sobre essa questão. Se houver alguma pergunta, alguma dúvida. Deise, depois eu queria saber sobre a Via Sacra. O que vocês sabem sobre a questão da Via Sacra? O que nós conseguimos identificar é que quem doou a Via Sacra, à época, considera que é um patrimônio, é um bem privado. Conseguimos identificar que 7 nunca vi Via Sacra dividida, né?
mas 7 da Via Sacra estão com a senhora, se não me engano, Sete Câmara, e a outra também metade está com outra, expostas em casa. Então, eu acho que é uma briga muito difícil de se conseguir, né? Mas o que se pode pensar, a gente tem que pensar por etapas. Nós temos que restaurar a igreja, temos que torná-la em condições até para resolver essas questões do escoramento e etc. E buscar um consenso, acho não, tenho certeza que não haverá possibilidade de trazer a Via Sacra. Pode-se brigar, né? Mas briga é uma briga boa, mas é uma briga que vai durar anos. Mas se pode também pensar em se fazer uma outra forma de trazer para esse contexto atual da igreja até o facsímile ou fazer cópias, desde que se identifique que se trata de cópia e não do original. Mas acho que é uma preocupação mais adiante, ou fazer isso de uma forma mais serena, ou entrar para uma briga, né? Uma briga e tentar por meio judicial, porque generosamente elas não voltarão, não. Vocês estão me ouvindo? Sim, obrigado, Deise. Cláudio? Não, Patrícia, desculpa. Então, eu vou aproveitar para me apresentar também. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência enquanto moradora de Manguinhos, enquanto arquiteta. Meu nome é Patrícia Oliveira, tenho 40 anos, moro aqui em Manguinhos desde que nasci. A Igreja São Daniel, para mim, tem uma representatividade muito grande, uma afetividade enorme, porque foi ali que eu fiz todas as minhas iniciações quanto à religião católica. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo um eco. É melhor todo mundo desligar os seus respectivos áudios, só a Patrícia falando. Então, eu gosto sempre de me apresentar também como uma favelada arquiteta, muito por isso, pelo fato de morar em Manguinhos. E quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho acadêmico sobre arquitetura, eu escolhi a Igreja de São Daniel. E aí levei para o professor, nosso mestre querido William Bittar, que falou muito sobre essa igreja. E eu não tinha noção do tamanho de significado que ela tinha no mundo da arquitetura, porque mesmo sendo pouco reconhecida até mesmo pelo próprio criador, ela tem uma representatividade no mundo da arquitetura. E ali, a partir dali, foram se desenvolvendo outras coisas. O Eric chegou e gostou do trabalho, e aí levou para as outras instituições onde ele estava inserido, e dali partiu essa proposta da gente realmente se mobilizar para fazer com que essa igreja não morra, entre aspas, que ela não caia, porque nós sabemos de todas as dificuldades que tem passado por conta da falta de manutenção, mesmo sendo um bem tombado pelo Estado, ela não tem nenhuma contrapartida do poder público no sentido de preservá-la. É como eu sinto a Igreja de São Daniel como os nossos próprios corpos ali dentro. Somos os vulneráveis, somos os matáveis. E a Igreja de São Daniel não passa por menos do que isso, porque a partir do momento que se vê um monumento histórico com afundamentos, segundo relatos de um engenheiro que acompanhou, uma fiação elétrica exposta e pessoas que poderiam estar resolvendo esse problema não se preocuparem ao ponto de fazer algo antes que o pior aconteça, eu fico triste. Mas, a partir do momento que a gente está aqui, se mobilizando nesse fórum hoje, comemorando os 60 anos dessa igreja, o coração enche de esperança de que realmente algo de bom vai ser feito.
Eu creio que as outras gerações vão conhecer esse projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer dentro de Manguinhos. E isso vai ser motivo de orgulho não só para quem já conhece, como todos nós que estamos aqui, a Helenice, que é uma grande inspiração para mim, no sentido de preservar essa igreja. Foi lá que eu fiz a minha primeira comunhão, muitos batizados foram feitos ali também. Então, esse sentimento de pertencimento da comunidade é o que tem mantido de pé a Igreja de São Daniel. Isso é algo muito importante e é muito relevante, a gente sempre exaltar as pessoas de dentro da comunidade, que, na maioria das vezes, é o nós por nós mesmo. E a gente está vendo isso também agora na São Daniel. O nós por nós está reverberando, a comunidade acadêmica está se mobilizando para fazer com que a gente cuide desse nosso monumento, e eu sou muito grata também a todas as pessoas envolvidas nesse projeto aí. Eu tenho certeza de que vai dar muito certo. E é isso. Eric, vamos. Patrícia, segue você aí na coordenação, na moderação aí. Apresenta ele início. Agora foi, não foi? Vamos ouvir. Gente, boa tarde. Vamos ouvir a nossa amiga Helenice. Quero agradecer essa oportunidade, a presença de vocês aqui. Essa é a primeira, espero que seja a primeira de muitas outras que a gente possa estar fazendo, para a gente estar assim, divulgando não só a nossa igreja, mas os nossos trabalhos, né? E os nossos parceiros, as nossas parcerias. Meu nome é Helenice, eu sou moradora aqui de Manguinhos, sou paraibana, cheguei aqui, me trouxeram meus pais, eu tinha 3 anos de idade, ou seja, eu só vou falar que eu tenho mais de 50 anos que eu estou aqui, tá? E conheci, assim, essa igreja que hoje, para mim, faz parte já da minha vida há muito tempo, né? Eu fiz minha primeira comunhão lá, tenho ainda meu retrato que se salvou de um incêndio que houve aqui em Manguinhos. Quem é morador aqui do nosso território sabe que a gente passa assim, por vários aperrengues, né? Enchentes, são incêndios, são tiroteios, pandemias, enfim, né? Isso faz parte da nossa vida aqui. E, assim, eu estava aqui ouvindo as falas aqui da Deise, do Renato, da Patrícia, e, assim, eu ouvi, assim, falando tecnicamente, vamos dizer assim, sobre o projeto de Oscar Niemeyer, né? Ou seja, um bem tombado, um patrimônio histórico, isso dentro de uma favela. Em que, infelizmente, muita gente não sabe o que é um patrimônio histórico, né? O que aquilo ali representa, que seja na vida de uma comunidade ou na vida de pessoas. E assim, eu abracei, assim, como muitas outras pessoas, o que essa igreja, primeiro eu vou falar, ela era muito bonita, continua sendo com a sua particularidade, né? Que aqui aí eu entro na particularidade afetiva para a gente. O significado de uma igreja, o que representa dentro da nossa religião e dentro da nossa vida, né? Aquele espaço ali limitado, vamos dizer assim, o que aquilo representa na minha vida religiosa, a minha vida cotidiana do meu dia a dia. Isso representa, representa muita coisa para muita gente aqui. Eu digo
pelas pessoas que já passaram por aqui, que conheci bastante pessoas que já passaram, pessoas que trabalharam ali, que hoje já não fazem parte aqui desse mundo, estão em outro mundo, né? Enfim, e o que ela representa ali, o que ela representa para a gente aqui na nossa comunidade? Sendo um bem tombado, a gente entende que nada nesse prédio que seja, ou nessa estrutura, nada ali pode ser mudado. Mas como não mudar se, como foi aqui, a gente estava acompanhando, sim, ela foi inaugurada em 60, aí 6 anos depois ela é tombada, né? Ela foi tombada por quê? Porque ela tinha um conjunto de objetos, vamos dizer assim, que eram importantes para a história, ou seja, era uma réplica de quase 2 metros do profeta Daniel, feita pelo Aleijadinho. Era uma via sacra que, na época, foi encomendado, foi feito sob encomenda, e que foi um renomado pintor, Pinardi. Nós tínhamos uma pia batismal, ainda temos, essa ainda temos, está rachada, mas ainda temos, né? Então, aí você imagina, são 60 anos em que aquilo tudinho, as coisas vão acontecendo, vão pessoas, vêm pessoas, vem padre, vão padres, e aqui nós temos pessoas, moradores, que conhecem a igreja quase da época da inauguração. E o que fazer, gente? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar... dizem que aí por lei, né, a gente não pode modificar nada, mas a luta que a gente tem não é de hoje, não, nem é de ontem. São de décadas. Eu falo para vocês, eu comecei assim, vamos dizer, essa luta foi em 2010. Aí, Renato, agora eu lembro que foi até num seminário sobre patrimônio da Casa de Oswaldo Cruz, ali na Fundação, em que tinha o pessoal do INEPAC, e o pessoal também da... se eu não me engano, era do INEPAC. E aí vieram, a gente falou sobre a importância dessa igreja. E eu lembro que teve uma arquiteta que até falou assim, gente, essa igreja ainda existe? Essa igreja ainda existe, meu Deus? É o meu irmão que está chegando aqui em casa. Ele é um especial. Então, aí o que acontece? Eu falei assim, existe, e além de ter um valor afetivo para a gente é importante a gente mantê-la em pé. Por quê? Porque pessoas vão ali rezar o terço, existe catequese, isso tudo por trabalhos e iniciativa dos próprios moradores, entendeu? Tínhamos assim a colaboração dos padres. A igreja era uma paróquia quando foi inaugurada, mas quando chegou a uma determinada época em que foi feito a paróquia de Santa Bernadette, então passaram ela para ser capela, porque para ser uma paróquia tem que ter um padre morando no local, ou seja, morando até na igreja, né? Então, é muita coisa, assim, que envolve. Mas eu só quero ressaltar, eu vou diminuir aqui um pouco a minha fala, se deixar eu falar, a importância dessa nossa luta. E depois de 2010, eu estive no INEPAC. Antes disso, pessoas moradores de lá, fizeram memorandos, na época do PAC, inclusive, que a gente teve até promessas de que tentaria se fazer uma reforma da igreja, e ficou só do lado de fora, fizeram as calçadas do lado de fora, mas a gente continuou lá. Então, amados, a parede estava caindo, a gente ia deixar cair, ninguém tinha dinheiro, a gente
através de rifas, através de festas que a gente fazia uma vez por ano, que era do padroeiro, a gente foi juntando, e aí nós fazíamos uma cobertura, tem uma impermeabilização do teto para não cair água lá dentro. Os vidros se foram, e nós substituímos por tijolos, e o chão estava cedendo, a gente foi emendando. É assim, é isso que a gente, é a nossa realidade. A gente procura os órgãos públicos, a gente procura as pessoas para que possam ajudar-nos. Mas, como eu falei para a arquiteta, o pessoal aí, as empresas, elas financiam reformas em grandes igrejas, vamos dizer assim, e outros monumentos, mas são monumentos visíveis. Um ali em Copacabana, na Vieira Solta, outro ali no centro da cidade, em que eles colocam uma placa lá, e essa reforma está sendo financiada pela empresa tal. Mas dentro da favela não tem muita visibilidade, mas tem visibilidade para a gente, tá? Porque é um povo que precisa de ter alguma coisa aí que nos dê força e nos dê ânimo, e isso a gente tem na nossa fé. A gente tem a nossa fé, e a gente, nas palavras do Senhor, tá, do que Jesus falou, e a gente vive isso. A gente não só lê, a gente não só ouve, mas a gente tenta, dentro da nossa limitação, a gente viver isso no nosso dia a dia. Tá? Então, essa igreja aí, ela tem vários papéis. Não é só um patrimônio, um bem tombado, são vários papéis que ela desempenha dentro aqui da nossa comunidade e para muitos moradores aqui, tá? Então, eu só quero agradecer e que a luta continua e que eu vou continuar, que essa associação e essa comissão que foi formada, a gente vai continuar, a pandemia vai acabar, a vacina está aí, já vai estar aí, e a gente vai continuar. E a nossa igreja vai continuar de pé, e os nossos trabalhos também vão continuar. Tá? Eu agradeço a vocês. Parei. Eric, eu posso passar uma informação? Olá, pode sim, Daisy. Eu queria primeiro pedir desculpas pela minha conexão. Tá não sei se vocês repararam. Não sei se vocês repararam, mas eu mudei de cenário agora. Não consigo ouvir. Todos não conseguem ouvir? Posso falar? Conseguem ouvir? Eu ouço, Eric, eu estou ouvindo. Pode, Daisy. Estou te ouvindo. Então, antes da pandemia, em janeiro, nós fomos, Padre Silmar, que é o curador da comissão, e eu, nós fomos até a Caixa Econômica, que na época a Caixa queria deixar de patrocinar shows e eventos e se voltar para o patrimônio. E nós levamos nós fizemos um arrazoado, né? Uma pequena apresentação da igreja e um orçamento, mas um orçamento como estimativa. E eles estavam empolgados, mas começou e com isso estaria caminhando o projeto executivo aí com o Eric. Mas aí deu a pandemia, eu voltei agora a falar com eles, eles disseram que ainda não é o momento, mas que tem um caminho aberto com a Caixa Econômica, que seria o que nós estamos dizendo a eles, é que a Caixa Econômica é o banco do povo, né, como eles falam, então seria o local mais indicado para que eles fizessem uma ação de preservação e de restauro dentro da comunidade. Não desistir deles, eu ainda vou retomar esse assunto à exaustão, e aí vou dando notícias a vocês. Ótimo, Daisy. Bom, pessoal, acho que vocês perceberam, né? Eu tive que mudar de cenário, essa questão da pandemia acaba afetando muito o nosso cotidiano. Eu estava em casa, a conexão começou a ficar ruim, eu ouvi muito pouco da fala de cada um,
Então, eu resolvi pegar o carro e ir para a estrada. Eu estou no interior, nesse momento de pandemia, então a conexão tem sido um pouco ruim. Mas eu queria, assim, agradecer a todos que estão aqui na mesa. Eu não sei se a gente tem comentários aqui, desculpa, perguntas, mas a gente tem bastante comentário positivo, né, dessa mobilização. Eu queria destacar, assim, um pouco dessa fala, né, de cada um, né, que a gente veio desde o histórico, né, da igreja, da sua fundação lá 60 anos atrás, que hoje completa, e até hoje o movimento que a gente tem de mobilização para a restauração. Então, com essa informação maravilhosa que a Deise nos dá, né, de que existe essa mobilização em prol de uma captação de recursos para essa realização, né? Então, a gente foi vendo, né, todo o histórico, a mobilização dos fiéis com os poucos recursos, né, que a Helenice colocou. Então, são os desafios do patrimônio, né? O que fazer? São perguntas, a gente não tem muitas respostas nesse momento, a não ser essa mobilização mesmo que já tem ocorrido. Eu acho que as falas, elas foram, de fato, muito pertinentes, né, e foram se encaixando, desde a questão afetiva, o que o patrimônio ele vem sendo construído, né, quais são os valores ali que estão atribuídos, todas essas questões que a gente vem desenvolvendo. Queria destacar também, na fala da Helenice, a importância da Semana Fluminense do Patrimônio, né, que esse ano completou 10 anos, e que foi uma mobilização que iniciou, essa nova mobilização, ela, bem dizer, tem se iniciado lá atrás. Eu queria ainda aqui agora agradecer às pessoas que estão nessa mobilização. Eu não sei se eu faço nominalmente, porque a minha lista, eu fiz uma lista com as pessoas nominais, mas ela ficou em casa, então eu não sei se eu faço ou não, nesse sentido da gente esquecer alguém, porque com certeza vai passar, mas eu queria então agradecer as pessoas que representam essas instituições que estão nos apoiando, né? Então, vou falar algumas pessoas e aí depois a gente vai, qualquer coisa, as pessoas aqui no chat podem ir ajudando a ampliar. Então, na Uniswan, queria agradecer ao professor Gustavo Jucá e ao professor William Bittar, que foi onde a gente começou essa proposta, né? Ao professor André, do projeto Arquitetando Intersubjetividades, que foi quem mentorou inicialmente a nossa ida a Manguinhos, né, junto à Patrícia, que foi a quem nos apresentou, isso ainda enquanto eu era estudante de graduação, e aos outros professores, a Andréia, a Núbia, que tem mobilizado posteriormente, aos colegas da Uniswan, ao Rafael e a Priscila, que foram os primeiros a desenvolver o projeto comigo ainda na disciplina. E na Fiocruz, então, a gente tem aí pessoas que estão mobilizando de forma intensa, a Cristina Coelho, o Renato, né, que tem sido mais intenso, a minha orientadora Inês, a Carla Coelho, que também tem tido bastante apoio. Na Mitra, a gente tem a Deise aí representando, o Padre Silmar. Vamos lá. Agora eu vou precisar de ajuda de mais gente. Se quiserem botar mais gente aqui, eu confesso que vai ficar faltando algumas pessoas. A Andresa, né, que tem dado esse suporte. Agora o Francisco Terrende, um engenheiro que, eu não sei se a Deise chegou a comentar aqui, talvez tenha pedido essa fala, que foi nos visitar para fazer análise estrutural. Ao Geraldo Filizola, que também nos prestigiou com uma visita técnica, né, no momento que a gente estava ali com as fissuras maiores. Enfim, são muitas pessoas que constituem isso. Agora, um agradecimento muito especial a toda a comunidade da São Daniel, a comunidade de Manguinhos, que sempre nos abraça, sempre está disposta a mobilizar. Isso se dá ao patrimônio, né? O patrimônio é feito das pessoas para as pessoas. É essa relação afetiva que a gente tem com o patrimônio que a gente precisa, de fato, preservar e valorizar, né? Além da sua materialidade, que é de extrema importância também. No demais, eu agradeço a todos que estão aqui na mesa. Eu queria confirmar se alguém tem mais alguma consideração a ser feita. Dúvidas, eu não sei se a gente tem comentários aqui. Eu tenho. É o quadro. Eu gostaria de ler um negócio aqui. Ótimo. Então vamos lá. Agora estamos em mesa redonda de novo. Somos todos aqui. Eba. Vejo todos. Não estou mais todos. Eu queria muito agradecer também a Patrícia, que eu vi que ela que fez um pouco essa mediação enquanto eu caí, né?
Culpa do Então, vamos mestre lá. Pode ser um Renato, craque, que me ela. colocou. Alguém tinha que A gente precisa alguém tinha que empurrar, né? assumir coordenação. Vamos lá, Já sem Helenice. meias delongas. Helenice. Eu gostaria, primeiro, são duas coisinhas, tá? Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta, a Deise, posso? Pode. Ô, Deise, Diga, prazer Helenice. em revê-la. Alegria Deise, rever você. mas já está chegando o dia que a gente vai poder se ver pessoalmente. Oxalá. Quando a vacina uma coisa- chegar, a gente se encontra. Com certeza, já está chegando aí. Lá na Inglaterra, a semana que vem já vai começar a vacinação. Daqui a pouco chega aqui. Deise, para você falando, me despertou aqui uma interrogação. Quando foi falado sobre rever, né, essa via sacra e que isso aí teria uma certa dificuldade, ou seja, seria uma briga. Mas tem uma coisa que assim, eu gostaria de saber. Quando eu falei sobre a estátua de São Daniel, profeta, em que ela foi lá para Minas, se eu não me engano, lá para Ouro Preto, para ser restaurada. Eu já procurei, inclusive, nos sites aí, para saber, mas eu não consegui, não, para saber onde é que ela está, e se caso a gente teria condições, ou até a Mitra, eu não sei se seria o INEPAC ou a Mitra, para poder trazer essa estátua de volta aqui para a gente. Você sabe me falar alguma coisa a respeito? Olha só, a gente não tem notícia, não precisaria ter mais dados. Vocês não lembram quem levou, quem foi, ou foi algum órgão, ou foi algum particular, alguém que levou a estátua? Eu precisava ter as medidas dela, a foto, e tentar junto. A promotora do Ministério Público lá de Minas trabalha diretamente com a polícia lá. Aí nós poderíamos tentar, mas a gente não sabe. Eu tentei recuperar uma obra há poucos dias, paguei o maior mico, porque o proprietário tinha o recibo, tinha nota fiscal, foi vendida a obra que eu estava tentando recuperar. E a gente tem que saber isso, tem que ter esse histórico. Será que ela foi vendida? Foi para onde foi? Qual é o local? Porque para ter mais alguma coisa. E fotos dela e a medida dela. Porque eu também eu só ouvi falar da estátua, né? Não tenho mais referência dela. Mas a gente pode tentar, desde que eu tenha mais, se vocês conseguirem mais informações, a gente pode tentar. Tudo bem, porque essa estátua ela foi doada, se eu não me engano, foi foi Ouro Preto, né? Foi o governo de lá que doou, foi uma doação. Então, ela sofreu aqui algumas deteriorações, né? Então, foi de volta lá para ser restaurada, e, enfim. Mas é bom saber disso. Agora eu vou trabalhar nisso também. Tá, tenta vocês me deem o máximo de informações para a gente começar a pedir essa ajuda lá para Minas, tá? Mas preciso de mais informações, está muito vago ainda, né? Tá bem? Tá ótimo. Outra coisa que eu gostaria de... vai ser rápido, gente, mas eu vou ler aqui um trechinho, foi de um poemazinho, Raquel de Queiroz, que ela fez assim, para a nossa igreja, especialmente para a nossa igreja. Mas por que substituir ao rico e ao belo, o feio, o ordinário, o de mau gosto? A pobreza também pode ser bela e moderna, que para eles é a palavra mágica. Também pode produzir obra de beleza. A pequena igreja de São Daniel, em Bom Sucesso, na época, né? Aqui no Rio, obra de Oscar Niemeyer, é um exemplo disso. Nem mármores, nem cristais, nem ouro, nem prata. Uma nave circular, quase toda em vidraças. Bancos severos de madeira escura. O altar é lisa mesa de madeira nova. Uma única imagem,
a réplica em pedra-sabão do profeta Daniel do Aleijadinho. Ao fundo, um crucifixo ao redor de uma nave. Uma série de puras obras de arte, os quadros da Via Crucius de Guinardi. Só isso, e é lindo, e eleva os corações, e deve comover nosso Senhor, Ele mesmo, o inventor de toda a beleza. Raquel de Queiroz fez para a gente, tá? Que E aqui... lindo! Obrigada. Muito bonito. Nunca tinha ouvido. Lindo, lindo mesmo. Parabéns. Lindo, lindo. Renato? Não, eu queria só chamar a atenção em relação ao projeto de restauro da igreja. É muito importante a gente fazer esse projeto, o Eric está à frente disso, ele sabe disso, mas é bom chamar a atenção que esse projeto tem que ser feito com a comunidade, não apenas entre os especialistas. Obviamente que os especialistas têm um conhecimento que é importante a gente levar em consideração, mas esse projeto, a partir da fala da Helenice, é que eu percebi como que a importância desse projeto de ser feito, preparado com a participação da comunidade. Porque qualquer decisão que venha a ser tomada, tem que ser tomada entre os técnicos e com a comunidade. Não adianta a gente levar adiante esse projeto se a comunidade não for ouvida, e isso deve ser levado em consideração. Só queria chamar a atenção disso. É muito bacana essa fala, Renato, que numa conversa no INEPAC, a gente chegou num consenso de que a Igreja de São Daniel é o único bem do Estado que ela está numa área conflagrada, conflitos urbanos, né, intensos. Né? Então, isso também afeta muito essa edificação, além de toda essa questão das modificações, da ausência do Estado no decorrer dos anos, mas isso também é uma grande dificuldade para a sua preservação. E isso vai muito ao encontro da comunidade, porque o patrimônio é feito para a sociedade, de um modo geral. Um dia a igreja foi um grande ponto turístico de visitação das pessoas. Hoje, basicamente, a comunidade de Manguinhos a conhece, né? Mas ela também se torna um ponto focal de requalificação local. Né? A partir do momento que a gente tem uma igreja de São Daniel requalificada, né, restaurada, a gente consegue ter ali novas dinâmicas socioculturais naquele entorno. A gente consegue melhorar a comunidade. Então, isso também se torna um ponto crucial, que é fazer o projeto para a comunidade, que são eles quem vivem no dia a dia. Né? E os outros, as visitantes, os outros, eles são os outros. Né? A gente tem essa visão da São Daniel, a gente vai ter acesso e tudo mais, mas o projeto é para a comunidade. Né? Então, a gente precisa muito ter essa escuta. É muito mais ouvir para pensar do que pensar para intervir, né, de modo geral, assim. Vamos pensar que eu digo técnico, né, então vamos colocar toda a técnica aqui aplicada. Não, mas e a vivência? A vivência ela é de suma importância nesse contexto. É isso. Muito bom. Eric, eu vou te retirar, porque eu estou trabalhando na São Francisco de Paula e aqui tem horário para fechar. Eu estou prevendo. Tá ótimo, Deise. Tá ótimo. A gente já está encerrando também. Agradeço muito essa presença. E agradeço. Foi um enriquecimento participar desse ótimo. bate-papo com vocês. Boa Excelente. tarde. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Tchau, tchau. Patrícia? Mais alguma consideração? Mais alguma fala? Oi? Agora acho que a Patrícia ficou muda. Mudou a ordem. Renato e Eunice, me ouvem? Ou será que foi a minha conexão de novo? Não, estou ouvindo sim. Acho que a Patrícia congelou. Agora é a Patrícia. Bom, então, já que a Patrícia não está conseguindo nos ouvir ou falar, eu agradeço imensamente. O Padre Geraldo também acho que caiu. Enfim, imprevistos acontecem, né? Eu agradeço imensamente a presença, a contribuição de vocês todos. Eu acho que esse é mais um pontapé, né, em prol da preservação da Igreja de São Daniel Profeta. Pensando justamente nesse patrimônio, a importância dele sociocultural, né, para a comunidade local.
Então, vamos encerrando essa live. A gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube, né, posteriormente, e a gente tem mais novidades aí, talvez no lançamento do canal do YouTube, com vídeos para que demonstrem de fato o lado técnico e o lado da vivência da comunidade. É isso. Uma boa tarde. Mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo e obrigado a todos os integrantes da mesa. Obrigado a você, Eric, mais uma vez. Parabéns aí pelo movimento. Parabéns a todos. Parabéns a nós. Todos nós. Todos nós. Nessa luta aí. Exatamente. Parabéns para nós. Beijos. Ótima tarde. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Gente, boa noite. só falar uma coisinha. Vai, Elinice. O microfone estava fechado. Só uma coisinha. É que hoje, às 19 horas, nós vamos ter a nossa missa de comemoração e vai ser transmitida pelo Facebook, tá? É só entrar na página lá de Igreja São Daniel Profeta. Essa mesma página. Vai ser bem compacta lá, seguindo todas as regras estabelecidas, né, da pandemia, tá, gente? Agradecer, obrigada, boa noite para vocês. Boa noite. Anunciar também que no sábado a gente no sábado também a gente vai ter a transmissão da missa que será presidida pelo Dom Orani. Que legal. Isso. Vai ser aqui na São Daniel? Uau, muito bem. Muito bem, muito bem. Vamos ver, vamos sim. Tchau, gente, deixa eu correr, que eu tenho que arrumar para missa. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Assistindo. Obrigado a todos que nos assistiram, obrigado a todos que fizeram a mesa. Boa tarde.